Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como se dar bem em provas. Então a gente vai falar algumas estratégias essenciais para sair bem nas provas. Se você está se preparando para algum exame importante, para algum concurso, para alguma prova que vai te custar, eu garanto que essa preparação vai te ajudar. E eu espero dar dicas muito práticas e também orientar vocês para que vocês consigam ter ótimos resultados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar os comentários, como sempre, e saibam que isso ajuda muito, muito, muito a continuar o trabalho por aqui. E, sem mais delongas, vamos lá! Eu falo muito aqui, antes de começar com o conteúdo prático, eu falo muito aqui sobre a importância do estudo para além das provas. E eu quero reforçar isso aqui, esse vídeo é para as provas, porque nós não vamos negar a forma como a educação acontece no Brasil, a forma como nós precisamos para conseguir entrar numa graduação, a forma como funciona a graduação, a forma como funciona a escola, a forma como funcionam os concursos, nós precisamos passar em provas. Eu tenho 1001 receios em relação a provas, eu acho que tem coisas que realmente não provam se nós sabemos, e que o estudo vai para muito além disso. Eu sempre falo como o estudo é desenvolver a inteligência, desenvolver a sabedoria e que vai muito além de resolver uma prova e conseguir tirar uma boa nota, porque isso muitas vezes é como se dar bem em provas. É sobre isso que eu falo. Quantas pessoas eu vejo, sei lá, que sempre escreveram super mal, mas aprenderam a fórmula de fazer uma redação no Enem e foram super bem. Essas provas geralmente levam uma fórmula e tem uma técnica para você conseguir se dar bem nessas provas, e é disso que a gente vai falar. Lembrando, né, diante de tudo isso que eu falei, que nós precisamos sim buscar um estudo para além das provas, nós precisamos sim buscar sabedoria, mas às vezes a gente precisa passar por isso, então vamos lá. Primeiro, os desafios mais comuns quando a gente vai fazer uma prova. O desafio do tempo. Os maiores desafios é gerenciar o tempo, é o que os estudantes mais ficam presos, né, o que a gente mais fica preso em questão difícil, aí acaba sem tempo suficiente para responder todas as perguntas. Isso pode levar a respostas incompletas, a uma pontuação abaixo do esperado, pode levar você a acabar respondendo precipitadamente outras questões que você saberia simplesmente porque faltou tempo. Outro problema frequente é fornecer respostas detalhadas, né, mas que não abordam todos os aspectos da pergunta. Ou seja, a pessoa tende a ser detalhista, gasta tempo demais para responder aquilo ali, sendo que não entendeu direito a pergunta. Então, não entender a pergunta é outro grandíssimo problema. Nós vamos falar sobre como vencer esses desafios mais comuns de uma forma bem prática, com estratégias bem claras de como conseguir se dar bem em provas. Então, a estratégia de um teste eficaz. Primeiro, para evitar esses problemas, a gente precisa ter essa estratégia de tal forma que a abordagem certa pode nos ajudar a superar esses desafios e buscar a nota que a gente quer. Tem algumas recomendações, né, de alguns estudantes, eu fui pesquisando alguns artigos sobre estudantes que falam, né, sobre como alcançar essa nota 10. Os estudantes que têm consistentemente notas altas têm estratégias também de resolução de testes bem definidas. Então, eles encaram a resolução de uma prova com seriedade, com respeito, e usam as suas técnicas para maximizar o desempenho. Então é dessas técnicas que a gente vai falar e eu espero que ajude vocês a vencer esses desafios, ter o conhecimento ali para resolver aquela prova. Estratégia número 1, revisar primeiro, responder depois. Essa estratégia é uma abordagem simples, mas muito eficaz. O primeiro passo em qualquer exame tem que ser revisar as questões. Se o exame for uma prova dissertativa ou técnica, né, com um número relativamente pequeno de questões, ler cada questão com atenção antes de realizar a prova. Agora, se for um exame de múltipla escolha com muitas e muitas questões, fazer uma leitura rápida, bater o olho ali para ver o que vai ser abordado. No caso, por exemplo, do Enem, que é uma prova muito grande, com muitas questões, muita múltipla escolha, mas ao longo de cada matéria é legal você bater o olho nas questões, para ver do que está se tratando, para ver o formato das questões, para ver o que está vindo ali pela frente. E aí, se a prova for um pouco menor, vale a pena ler cada questão, uma por uma, assim, para ter uma noção do que você vai precisar lidar. Essa revisão inicial ajuda a nos familiarizar com o cumprimento da prova e a dificuldade relativa das perguntas. Ele prepara o cérebro para os tópicos que você vai precisar abordar. Sempre fazer uma varredura de todas as perguntas, isso ajuda muito. Isso permite que a gente já comece a processar informações, a gente já vai ficar pensando ali no background da nossa cabeça, a gente já vai ficar pensando na resolução daquela questão. E depois, isso reduz a ansiedade. Porque essa primeira etapa nos ajuda a reduzir o estresse, aquele sentimento de ai meu Deus, o que essa prova vai trazer, né? Que tipo de questão tá vindo? Ai meu Deus, será que tem uma questão mais difícil chegando? Aquele momento, né, que você tá se perguntando se você estudou tudo que precisava, se vai ter questões de um tópico ou tal ou não, esse é o momento que você alivia essa ansiedade. Você fala, olha, agora eu sei
eu sei com quem eu tô lidando. E aumenta a confiança, né? Você ganha uma visão melhor do que você vai esperar. Então é mais fácil que aquela sensação de que, meu Deus, essa prova é impossível, começa a sumir, começa a se esvair quando a gente lê as questões. Geralmente na imaginação é muito pior. Então quando a gente lê concretamente cada uma das questões, a gente dá essa aliviada e aumenta a confiança. Segunda estratégia, construir um orçamento de tempo. Como que a gente vai fazer isso? Estabelecer a forma como a gente vai usar o tempo é crucial para as provas. Estabelecer primeiro limites de tempo. Definir limites de tempo muito rígidos para cada tipo de pergunta pode ajudar bastante para evitar problemas de tempo, para manter o foco e conseguir resolver, para evitar que a gente gaste tempo demais em uma única questão e falte para as outras. Para construir um orçamento de tempo, você vai fazer o seguinte. Primeiro, pegar o tempo total da prova e subtrair uns 10 minutos. Depende da prova, tá? Se for um Enem que tem, às vezes, tem que preencher gabarito, precisa de mais tempo para preencher gabarito, aí você precisa avaliar como que você gosta de preencher gabarito. Tem gente que gosta de preencher ao longo da prova, tem gente que gosta de preencher só no final. Então, avaliar. Mas sempre deixar um tempinho no final. Em seguida, dividir o valor total do tempo pelo número de perguntas. O resultado é mais ou menos o que você precisa gastar com cada pergunta. Só que a gente sabe que isso não é a prática. Existem perguntas que a gente vai gastar muito mais tempo e existem perguntas que a gente vai gastar menos tempo. Então, o que fazer com essas informações? Se o exame tem um número pequeno de questões, você pode até marcar ao lado, né, o tempo que você tem para cada uma delas, que horas que você tem terminado cada uma delas. Com exames com muitas perguntas, é importante que você tenha uma noção. Então, se eu vou ter um exame de matemática, por exemplo, no Enem, eu nem lembro quantas questões tem, mas tem muitas questões. E daí você sabe, olha, para matemática eu posso gastar X minutos, 40 minutos, 1 hora, vou gastar com matemática. Como que eu vou gastar esse tempo? E aí a gente passa para a estratégia número 3. Começar pelas questões fáceis e depois para difíceis. Isso especialmente, parênteses, especialmente para quem tá aqui e vai fazer Enem, vestibular e tudo, as questões fáceis valem mais do que as difíceis. Tem todo um esquema lá que eu também não sei explicar, porque eu não lembro mais, faz muito tempo que eu fiz. Mas as questões fáceis é importante que você acerte, porque se você erra fácil, a sua difícil não vai valer tanto. Começar pelas mais fáceis. A maioria dos estudantes que vão bem nas provas não respondem a prova de forma sequencial. Vai direto na mais fácil. Começar pelas questões mais fáceis nos ajuda a dar energia para as perguntas que a gente conhece melhor, nos dá confiança de que a gente consegue resolver. A gente tem tempo. O que acontece muitas vezes é que se a gente fica preso na questão difícil, às vezes a gente não tem nem tempo para responder a fácil, que a gente acertaria. A gente não teve tempo para responder com calma, com a tranquilidade e energia que deveria. Ter uma ideia, uma dica prática, né? Pular uma pergunta se ela não vier imediatamente na mente. Se você olhou, ela não veio imediatamente, pula e volta nela depois. Vai primeiro nas mais fáceis. Eu fiz essa técnica, aprendi isso também quando eu fui fazer o meu vestibular e eu tinha uma meta de responder, 25 questões de matemática em 25 minutos. Era alguma coisa assim. Gente, eu fui super bem em matemática. Por quê? Além de que a gente tem que estudar, né? Todo o conteúdo. Não adianta chegar para aprender a fazer prova e não saber o conteúdo. Existe um número X de questões ali que são muito fáceis. O que acontece é que às vezes a gente cai numa difícil e fica travado ali e o resto começa a embolar. Eu ia batendo na questão. Não entendi, não sei o que tem que fazer, pulava para a próxima. E no final do tempo eu tinha que ter resolvido aquele X número de questões em 1 minuto, né? Cada questão. Então isso é muito bom e sobra mais tempo para as questões difíceis. E aí, quando a gente chega nas questões difíceis, a gente pode ter uma abordagem mais relaxada. Beleza, respondi todo o resto, agora eu tenho tempo para dedicar nessa questão mais difícil. Estratégia número 4, fazer um pequeno esboço para os ensaios. Então, quando você tem que ter uma questão dissertativa para escrever, não escrever sem planejamento, ter um pequeno esboço. Se a gente faz uma resposta direta ali, sem planejar antes o que a gente pretende falar, qual que é o argumento que a gente pretende usar, a gente pode ter respostas diversas, pode negligenciar o conceito. Então, a importância do esboço. O esboço tem que ser rápido, mas ele deve ser muito concreto, muito valioso, e a gente vai aproveitar esse esboço para quê? Para olhar para a pergunta e ver. Esse esboço vai responder essas perguntas? Porque o principal é, estou fazendo o que está sendo pedido? Isso vale para redações, isso vale para questões dissertativas. Ter ali algumas pequenas palavras-chave para economizar espaço e tempo, né? Eu vou falar sobre isso. Então isso funciona muito para Enem, assim, eu fiz dessa forma e eu acho que é fundamental você ter um esboço antes de falar, tá, eu vou começar a introdução com isso, meu primeiro argumento vai ser sobre isso, meu segundo argumento vai ser sobre isso, minha proposta de solução vai ser sobre isso, e daí você tem uma fórmula para desenvolver ali. Depois você pode verificar se está correspondendo com o que está sendo pedido, se foi o que foi perguntado,
E depois você vai poder escrever com mais tranquilidade o seu ensaio, né? A escrita flui de forma mais suave se a gente tem planejado antes o que a gente pretende escrever. Por fim, a estratégia número 5, verificar o seu trabalho, né? Então, essa etapa pode fazer grande diferença na sua nota final. Qual que é a importância da revisão final? É sempre importante você ver, porque às vezes a gente deixou passar alguma coisa, ver se não deixou nenhuma resposta em branco, isso é muito importante, né? Às vezes a gente esquece mesmo, a gente pula alguma coisa e não volta depois. Se você tiver esse tempinho extra no final da prova, né, que você separou ali antes, você usa para dar uma revisitada nas questões, ver se não tem nenhum erro de português em algum lugar. Às vezes fazer essa revisão nos dá essa segunda checagem. Ter um pouco essa tranquilidade também, né, que você já pensou naquela questão antes, não precisa repassar por tudo. Voltar nas que você ficou mais em dúvida, que você gostaria de pensar mais um pouco. Pode ser muito tentador você descansar depois de uma prova, querer entregar logo pra relaxar, né? Porque dá essa tentação, ainda mais no final de uma prova complexa, difícil, de muito tempo. A gente tem que fugir. Essa estratégia ela é muito mal concebida. Evitar esse relaxamento precoce. Se você tem tempo, aproveita para rever. Verifica seu trabalho até o último minuto, pode fazer a diferença para o seu resultado final. Então, não ficar nessa tentação, eu tô exausta, eu só quero sair. Tem gente que parece que tá numa corrida contra o tempo e o objetivo é ser o primeiro a sair da sala. Então, assim, fugir disso, né? O objetivo não é isso. Saber que cada minuto pode valer a pena. Você reler uma questão pode te dar uma luz nova, você rever o que você escreveu. Então, aproveitar esses minutos para marcar com calma um gabarito. Quantas pessoas, né, eu conheço que foram mal numa prova porque erraram a marcação do gabarito, porque fizeram com pressa, com vontade de entregar logo. Se você tem tempo, para que a pressa? Então isso é muito importante para a resolução de provas. Em resumo, né, dominar a arte, fazer prova, vai além dos simples estudos, existem essas estratégias para vocês verem que realmente a prova não prova quem sabe, né? A prova prova quem sabe fazer prova. É isso. E lembre-se de começar revisando todas as perguntas, de cumprir esse passo a passo, de ordenar o seu tempo, de fazer com muita calma e ter estratégias, né, de estudo que não te façam passar o dia anterior à prova muito exaltado. O dia anterior à prova, naquela correria de ter que estudar tudo porque você não estudou, de passar a noite em claro, não. Isso aí é resultado, significa que seu resultado vai mal, né? A gente tem que ter uma rotina de estudo constante para que quando chegar a hora de fazer um teste e tudo, você só precise fazer uma revisão sem passar horas e horas na frente dos livros. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aí o canal, tem outros vídeos sobre estudo que vão ajudar vocês a ver a importância do estudo, a se motivar para o estudo, a ver que a prova é só um passo, né? Mas o estudo é para a vida toda, a gente precisa desenvolver a nossa sabedoria com muita tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.